Graça e paz, igreja. Amém. Vamos lá, né, irmãos? Vamos lá ler a Bíblia Sagrada, estudar um pouco a Bíblia, depois seguir nossa caminhada em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós diminuímos os hinos, irmãos, nós estávamos esquecendo e de quinta-feira a gente estava cantando mais do que nos domingos, né? Para os meninos ficarem bravos com a gente. Aí vamos diminuir tudo. Vamos ler então, queridos, 1 Samuel 11. 1 Samuel capítulo 11. Vai falar para nós, a mostrar Saul vencendo os amonitas. Diz assim: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Naás, o amonita, porém, respondeu: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo Israel. Disseram-lhe as autoridades de Jabes: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo se levantou a voz e chorou. Naquela hora Saul vinha do campo trazendo os bois e perguntou: que tem o povo que chora? Responderam-lhe com essas palavras, com as palavras dos homens de Gileade, de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por mãos de mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como um só homem. Contando Saul em Bezeque, havia dos filhos de Israel 300.000 e dos homens de Judá 30.000. Disseram aos homens de Jabes: direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, vos virá livramento. Vindo os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. Disseram os homens de Jabes aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vós, e nos fareis conforme tudo o que quiseres. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos. Durante a última vigília da noite, vieram ao acampamento e feriram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens para que os matemos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor operou um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Amém, igreja? Obrigado, Pai, nós te agradecemos, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nessa noite. Ó Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer pela saúde, por nos dar essa oportunidade. Santo é o teu nome, muito obrigado. Continua nos ajudando, livrando, guardando e nos dando prazer cada dia mais de estar na casa do Senhor, congregando e louvando ao teu nome. Obrigado, Senhor. Damos a honra e a glória a ti e pedimos que o Senhor nos ajude a meditar nesta palavra que acabamos de ler. E já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Na sequência do nosso estudo, nós vamos ver Saul, então, tendo a sua primeira vitória como rei, né? Esse é o primeiro momento em que ele se destaca como rei diante do povo de Israel, né? Então ele vai vencer os amonitas de uma maneira muito bonita. Lembrando aos irmãos que os amonitas, irmãos, são descendentes de Ló.
Lá em Gênesis capítulo 19, vai mostrar para nós que uma das filhas de Ló teve, né, filho dele, e um deles foi Amon, né, cuja descendência levou o nome de Amonitas. Então, esses amonitas que são vencidos aqui, são filhos, são descendentes de Ló. Obrigado, irmão Alisson. Então, a gente nota, né, que como o povo vivia um povo dividido, né, durante toda a palavra nós vamos encontrar, durante todo o Velho Testamento nós vamos encontrar essa divisão em Israel. Então esse capítulo todinho, esses 15 versos, vão mostrar para nós que a oposição inicial contra Saul foi superada à medida que ele se revela um líder militar muito competente, né, e vai surgir esse líder militar diante da humilhação imposta pelos amonitas, para que o povo de Israel se rendesse para preservar suas vidas. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos que quando Saul convocou o povo de Israel em Mispá para ali apresentar Saul como rei, ele se escondeu no meio da bagagem. Eu até cheguei a comentar que não foi uma postura de um rei ele se esconder, sabendo que ele havia sido escolhido pelo Senhor. Eu até disse para os irmãos que mostrou ali um despreparo muito grande dele, seja por medo, alguma coisa. Então, o fato de ele ter escondido no momento em que ele seria apresentado como rei, mostrou ali um homem talvez covarde, com medo, né, de enfrentar a situação. Só que o homem que vai brotar, né, que vai nascer aqui agora, o líder competente que vai surgir, é totalmente diferente, tá, irmãos? Muito diferente daquele anterior. Então, quando eu coloquei aqui que esse líder vai surgir diante da humilhação imposta pelos amonitas para a rendição de Israel, é que eles viviam provocando o povo, e aí nesse momento, quando eles chegam para falar assim, disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e nós vamos te servir. Porém Naás, versículo 2, que era amonita, vai dizer a Israel e vai colocar a condição era humilhante, irmãos. A condição era: farei aliança convosco, e ele fala, desde que todos vós arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo Israel. Ou seja, para viver debaixo de uma aliança com os amonitas, eles estavam exigindo que todo israelita arrancasse o olho direito. Então era uma assim, se eles sobrevivessem ali, fizessem aliança com os amonitas, eles iam carregar uma humilhação para o resto da vida, eles iam ficar sem um olho como sinal, né? Ou seja, sem um olho, o povo de Israel não teria homens com condições para sair à guerra, sair à batalha. Então, de fato, seria um povo subjugado. Naquele tempo, não ter um olho implicava em muitas coisas. Assim eles seriam livres, né? Eles seriam livres pela própria vida, eles viveriam no meio dos amonitas, mas porém seria o povo marcado por esse grande sofrimento e por essa grande humilhação imposta, né, por eles. Aí que vai surgir então este outro Saul, vai surgir um homem cheio de poder, cheio de graça. Mas nós vamos ver o seguinte, que assim como quando isso foi anunciado em Israel, chegou essa notícia a Gibeá de Saul, onde Saul morava, onde Saul estava. E na hora que ele ouviu aquilo, o povo todo chorando, Israel todo chorando com medo porque ia morrer, ia ficar sem um olho e ser escravizado pelos amonitas. E ele vai e pergunta: o que é que está acontecendo? Quando disseram as condições, o versículo 6 desse capítulo que nós acabamos de ler, vai mostrar primeiro que o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Aí surge então, irmãos, o líder, o rei, o militar, que diante de um sofrimento da nação, ele se levanta, ele como um líder, como rei, se levantou. Mas outra vez eu digo para os irmãos, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, né? E olhe bem, irmãos, que quando Atos vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, vai falar logo depois de coragem, de ousadia e de condições para poder glorificar o nome do Senhor. Então toda vez que o Espírito Santo de Deus, de fato, irmãos,
tomar posse, tomar conta, ou inundar o coração de alguém, não vai gritar, não vai chorar, igual a gente pensa. A gente entende que a pessoa foi movida pelo Espírito, quando ela chora, quando ela grita, quando o louvor toca na vida dela, ou uma pregação, e ela vai e sente alguma coisa. Não é, querido, em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar isso, tá? Lá vai dizer então em Atos: recebereis poder ao descer sobre vós, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí diz: e sereis minhas testemunhas. Ou seja, vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ter condições para testemunhar, vão ter coragem, vão ter ousadia, vão largar o pecado, vão santificar, mas o Espírito vai descer e você vai testemunhar, né? Então aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, e ele então tomou a dor do povo, o sofrimento do povo, e logo começou a agir, e Deus o usou para libertar Israel. Isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento nós vamos encontrar que é exatamente assim que funciona. O poder do Espírito Santo de Deus na vida da gente é selo, é condições para a gente testemunhar, para a gente viver uma vida santa e reta na presença do Senhor, e é também condição para a gente trabalhar na obra do Senhor. Ninguém faz nada na obra do Senhor, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não estiver ali com aquela pessoa. Vamos tomar como exemplo qualquer igreja local e tomar a nossa mesma. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela prioriza a obra e o chamado dela. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não prioriza a obra nem o chamado, ela não abre mão por nada, porque ela não tem poder de Deus para aquele trabalho e aquele serviço. Por isso que é importante a igreja buscar o batismo no Espírito Santo de Deus, buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus, o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, que é o que nos faz, irmãos, encarar a obra do Senhor. Aí a gente que tem a minha idade, né, o irmão Jonas tem mais tempo, a irmã Penha, enfim, os irmãos que são crentes há mais tempo do que eu ainda, vão notar que de um tempo para cá deu uma parada boa a questão das pessoas aceitar chamar de Deus, não deu? Tem uma parada, irmãos, uma parada assim assustadora. As pessoas não estão, parece que Deus não está chamando mais ninguém para a obra, mas é o contrário, Deus continua chamando. O negócio é que por faltar o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, elas não largam nada, elas não assumem compromisso. Você vê que, vamos tomar como exemplo nossa linda igreja, hoje nós temos professores, profissionais, enfermeiro, advogado, um punhado de coisa, mas não tem ninguém, querido, que quer liderar um grupo da igreja, não tem ninguém que quer assumir um compromisso. Eu estou falando de igreja, eu estou falando de liderar e trabalhar na igreja local. Por que está acontecendo? Falta do Espírito Santo de Deus. Pastor, você está falando então que essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo de Deus? Sim, exatamente, porque se tiver cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, vai ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e a gente começa a largar. Por isso que na nossa época largava emprego, largava um punhado de coisa, largava filho para trás, né, irmã Penha? Largou esses meninos tudo novo, né? Foi lá pro Taquaral, né? É isso, querido, hoje não larga mais nada. A gente não larga nem a televisão, nem o celular. Isso falta o Espírito Santo de Deus, irmãos, na vida da pessoa. Qualquer pessoa que deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta dela, Deus vai levantá-la para algo na obra do Senhor. Mas o que a gente tem visto é que falta isso. Então as pessoas fazem, mas faz aquilo por diversão, faz aquilo para ter no currículo que fez. Então dá uma aula na escola dominical, lidera um grupo um tempo, mas não anda, o grupo não anda, não desenvolve, né? Canta, toca no louvor, mas é só isso, mais nada, né? Não vai além. Por que não vai além? Por isso, querido, ao longo da Bíblia você vai encontrar o Espírito Santo de Deus é a parte fundamental para que a pessoa possa executar a obra do Senhor, tá bom? Você vai encontrar isso em todo o tempo, não tem saída. É assim que funciona. E aí eu vejo outra vez aqui, porque eles fazem uma miscelânea muito grande, irmãos, entre no Velho Testamento o Espírito Santo se apoderar de alguém, e cá no Novo Testamento a questão do batismo do Espírito Santo. Eu sei, tem muito teólogo, tem muita igreja que faz essa diferença. Mas lá o Espírito apoderava da pessoa, cá o Espírito Santo vive dentro da gente. Batatinha nenhuma, não vive nem aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus não está vivendo na vida das pessoas nem aqui. Elas vivem debaixo do pecado, da mentira, do engano, não tem compromisso com nada. Aqui está faltando tudo. Lá de si, o Espírito Santo de Deus apoderava, o camarada saía com um trator fazendo a coisa.
Agora eles desculpam que não, mas cá, agora ele vive em nós, Espírito Santo vive em mim, vive batatinha nenhuma. Se vivesse, não mentia, não enganava, tinha compromisso. Tá? Outra história que está ocorrendo muito aí, e eu até mandei um texto, acho que foi ontem no grupo, não sei, sobre vir à igreja. Tem uma história, eu não preciso ir na igreja não, porque a igreja sou eu. Mentira, a igreja não é você não. Que se fosse, você viria para cá também. É aquilo que eu coloquei lá. Se a igreja sou eu serei atraído para esta igreja, que é a congregação das igrejas, dos santos. Isso aqui é a união de todo mundo que é igreja. Então quem vem aqui é igreja, quem não vem não é, querido. A não ser aquelas pessoas hoje, nesse contexto, aquelas pessoas hoje que são um grupo de risco e não devem vir, é diferente. Mas então, é outra mentira. Os irmãos estão entendendo aí, irmãos, o que eu quis dizer? Vocês entenderam aí, ninja? Todo mundo entendeu? Essa história de que eu posso adorar a Deus em casa, porque eu sou a igreja somos nós. Não entra nessa onda, é mentira, tá? Porque se a pessoa é a igreja, se ela é o santuário, ela vai ficar doida para ir para onde se congregam os santos. Ela vai ter uma ânsia, um desejo, vai querer fazer a casa dela aqui, vai querer colocar um colchão ali em cima para dormir. Esses desejos a gente nem ouve mais dizer que existe. Por quê? Falta generalizada do Espírito Santo de Deus, querido. Tanto que eu hoje quero te desafiar a buscar ser cheio e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que a coisa é suave, é tranquila, é leve, o compromisso, você passa a fazer por prazer. Sabe aquele negócio que, não vou fazer porque ninguém me elogia? Você vai entender que você não está fazendo é para ser elogiado. Sabe aquele negócio que, eu não vou porque... Não, você vai ser o primeiro, você quer ir. Todo mundo vai desanimar, você não vai desanimar, querido. Sabe aquele fogo do primeiro amor, lá de quando você aceitou Jesus? Se é que você aceitou, vai estar aquele fogo vivo, dia de nada vai apagar esse fogo. E aí eu lembro de uma canção que o pastor Antônio gostava de cantar. Não deixa apagar o pavio que fumega. Como é que é? Sei lá como é que é. Não deixa apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o pavio fogo pega. É daqui do Brasil isso? Ou não? Pega, pega. Jesus assopra e o pavio fogo pega. Isso aí é um pastor português lá dos Estados Unidos. Eu estou perguntando se é daqui, porque lá a gente cantava as músicas portuguesas. É daqui, Joana? Isso aí? Não, né? O pastor Antônio era doido com essa canção e chorava na hora que cantava. O que essa música quer dizer? Não deixa apagar o pavio. O pavio, pouca gente sabe o que é. É a lamparina antigamente, tinha que ter um cordão nela assim, cheio de querosene e alguma coisa para acender. Então lá aquela música está dizendo, não deixa apagar o pavio que está fumegando, que está aceso. Jesus assopra e o pavio, o fogo pega. Então, querido, esse ardor que o fogo do Espírito Santo dá para nós, é o que nos mantém de pé e não importa o que aconteça. É o selo que nos vai levar para a glória. Está faltando, querido, esse poder na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que não vai nos deixar desmotivar jamais. Isso nos leva a priorizar tudo que é relacionado a Deus e ao seu reino, ao reino de Deus. Você prioriza, você tem que tomar cuidado para você continuar a tratar bem esposa, filhos e filhos, porque na verdade o teu coração se volta para Deus e para a obra dele, e você quer estar dentro da obra, e às vezes é perigoso até você largar de lado família, o que Deus também não agrada. Mas existe essa sede, essa vontade. Se convoca uma oração para meia-noite, você quer estar. Se convoca uma oração de madrugada, você quer estar. Se convoca um culto fora dos dias, você quer estar. Você quer estar em tudo. Isso o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos impele, ele nos atrai, nos leva a fazer a vontade do Senhor. É esse ardor do Espírito, querido, que eu vou dizer para você, não existe hoje também não. Hoje está uma falta generalizada de batismo no Espírito Santo. Então, uma falta generalizada de enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque o sinal do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o comprometimento dessa pessoa com a obra de Deus. Pelo menos aqui eu não tenho visto isso de maneira geral. Eu não vejo. Eu vejo o gato pingado com um com o outro. É isso que é o sinal, querido, do Espírito Santo de Deus. É aquela coisa, aquele impulsionar da gente para seguir fazendo o trabalho e a obra do Senhor. Lembra do batismo de Jesus? Jesus só se manifestou de vez, com força,
no ministério dele foi depois que ele apareceu lá, João Batista estava batizando, ele batizou, o Espírito Santo de Deus foi visto descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e ali ele saiu dali, o ministério de Jesus deslanchou e começou. Não que Jesus não fosse cheio do Espírito Santo de Deus, mas é para mostrar para nós, irmãos, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida hoje, para nos fazer ter mais compromisso e comprometimento com a palavra do Senhor. Eu consegui ler a Bíblia uma vez toda, já falei para os irmãos, em 64 dias. Eu não queria ler a Bíblia rápido, eu queria uma resposta de Deus. Li. Quando cheguei em Apocalipse não tinha resposta. Orei a Deus chorando: Deus, o Senhor não me deu resposta. O Senhor falou comigo: vai em Josué primeiro. Quando eu fui em Josué, Deus falou comigo para ser forte, ser corajoso e tal. Eu li a Bíblia em 64 dias. Achei que tinha lido muito em pouco tempo. Hoje uma prima da Nasceu postou lá no Facebook dela que leu a Bíblia em 35 dias. Aí eu peguei e falei assim: eu pensava que tinha lido rápido. Aí uma parente lá criticou. Eu não acho que uma leitura tão rápida tem algum proveito espiritual. A prima da Ana Silva respondeu: de fato não tem, mas isso foi um desafio que o nosso pastor fez. Quem lesse a Bíblia em 35 dias ganharia prêmio, livro, essas coisas. E ela foi uma que leu e outras que leram. Então tá vendo, querido, que comprometimento essa mulher teve que ter para ler a Bíblia toda em 1 mês e 5 dias? E mesmo ela dando aquela resposta que não há crescimento espiritual, proveito espiritual, vou dizer para você, teve muito, eu tenho certeza absoluta. Porque mesmo eu lendo a Bíblia em 64 dias, eu aprendi feito um doido, e eu tenho um índice de umas 300 páginas de leitura, porque eu lia e agradava e anotava, e eu tenho um índice maravilhoso lá. Agora não, agora surgiu o Google, não precisa mais, mas na minha época lá, de 30 anos atrás, aquilo ali foi o meu índice de procurar. Eu queria sobre louvor, eu ia, achava. Eu queria sobre da minha leitura, está lá no meu computador, eu mando para vocês se vocês quiserem. Vier uma gambiarra danada, mas está lá, Mateus, Marcos, Lucas, todos os livros que eu li e eu tirei algo. Tem proveito aquela leitura de 35 dias. Mas agora, irmãos, nós precisamos compreender que só uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é que ela vai aceitar um desafio desse. E isso é que eu estou desafiando os irmãos a buscar o batismo do Espírito Santo de Deus, buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus, para que esse compromisso com a obra e com o Senhor se torne algo leve, suave, gostoso, prazeroso, tá? Então, Samuel foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, no versículo 6, quando o Espírito Santo apoderou sobre ele, muito parecido com Sansão lá atrás, que o Espírito Santo de Deus apoderava dele, ele tinha uma força descomunal. Aqui o Espírito Santo de Deus apoderou de Saul. Saul ficou muito irado quando viu aquilo, aquelas ameaças, e aí ele já tomou uma decisão estratégica de juntar o povo, né? De certa forma, com uma pressão, ele pegou ali uma junta de bois, cortou ela em pedaços, enviou para todo o território de Israel e falou: quem não vier lutar comigo, né, ao meu lado e ao lado de Samuel, vai acontecer isso com os bois dele, ou seja, nós vamos matar tudo e vamos destruir. Então aquilo ali, o povo se esforçou, ficou animado, e a Bíblia diz que eles conseguiram juntar 330 mil homens, os quais vieram para lutar juntamente com o rei, que era Saul. Eu fiz questão de frisar aqui, que ele falou assim, Saul corajosamente, né, convocou todo Israel para ser a batalha com ele e Samuel. Por que ele e Samuel? Porque esse princípio que ele citou Samuel com ele, mostra o que Deus queria, os dois caminharem juntos. Mas logo lá na frente, irmãos, Saul não vai mais importar muito em andar com Samuel, e vai se precipitar e oferecer o sacrifício que não poderia oferecer, e isso vai causar a queda de Saul. Isso quer dizer para nós que em todo o tempo, mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que aprender a respeitar as autoridades espirituais que Deus colocou sobre nós, tá? Aqui Samuel era a autoridade espiritual e Saul era o rei. Vão bem nessa batalha, dois juntos, mas lá na frente nós vamos ver que isso não vai acontecer. O que eles fazem? Israel junta todos esses 430 homens para a batalha.
arma uma falsa rendição, manda avisar que eles iam se render, e aí quando os homens começam a acreditar nessa rendição, Saul sai com todos os homens de Israel, divididos em 3 grupos, a palavra diz no versículo 11, dividiram em 3 grupos, e durante a última vigília da noite, eles chegaram ao acampamento dos amonitas, e ali começaram a matar os amonitas, e destruiu todos eles, até o momento mais quente do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram sequer 2 juntos deles. Então o povo foi desbaratado, né? E aí então, irmãos, é que acaba se levantando, né, Saul como rei. Ele é confirmado como rei depois dessa batalha. E aí o povo de Israel, muito animado com o rei, muito mesmo contentes, alegres com a vitória, faz a seguinte pergunta no versículo 12: quem são aqueles que diziam que Saul não vai reinar sobre nós? Manda eles cá, que nós vamos matar todos eles. Por que que o povo diz, quem são aqueles que diziam que Saul não vai reinar sobre nós? É porque cá no versículo, no capítulo 10, o capítulo anterior que nós vimos, irmãos, assim que Samuel apresentou Saul como rei, a Bíblia diz que muitos foram valentes de Gibeá, verso 26, se juntaram a ele com coração voluntário e alegre, porque Saul agora era o rei deles. Mas a Bíblia diz no verso 27 do capítulo 10, que os filhos de Belial, porém, disseram, como pode este homem nos livrar? E eles desprezaram ao rei, a Saul. Então eu até falei para os irmãos que um reino sempre tem isso, aquele grupo que está com o rei e quer ajudar o rei, quer apoiar, e tem aquele grupo que não quer apoiar. Então é esses aqui que são mencionados agora. O povo de Israel pergunta, quem são aqueles que diziam que ele não ia reinar sobre nós? Manda para cá que nós vamos matá-lo. Porém, Saul, com uma postura de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vira e fala, hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor operou livramento em Israel. Isso é a postura de um rei, de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai morrer, ninguém vai vingar nada. É o seguinte, hoje Deus operou um grande livramento, e nós não vamos fazer isso. Olha que coisa mais linda, postura de um rei. Então a gente vê nesse capítulo 11, que de fato ele se mostra um grande rei, um homem de fato determinado a fazer a vontade do Senhor. E os versículos seguintes vão mostrar para nós o que? Que então Samuel convoca o povo para ir até Gilgal, para ali renovar o reino, né? O reino o pacto que havia sido feito cá no capítulo 10, a partir do verso 17, aqui ele é renovado depois dessa grande vitória. A Bíblia vai relatar que o povo foi, né? Constituíram Saul como rei perante o Senhor, apresentaram sacrifícios, ofertas pacíficas perante o Senhor, e aí Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Foi um momento de festa, depois de uma grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim então a gente encerra, né, este capítulo 11, que vem mostrar para nós essa primeira ação, né, de Saul como rei, e ele saindo vitorioso e agindo muito bem, tudo tranquilo, mas por pouco tempo. Logo em seguida nós vamos ver que esse homem do capítulo 11 vai sumir. Esse homem espiritual, cheio de graça, cheio de poder, né? A partir do momento que ele desobedece a Samuel, não fazendo o que devia, logo em seguida ele vai arrumar uma encrenca terrível com Davi, e ele corre, persegue Davi para matá-lo, cheio de maldade, e vai ser um fim muito triste, um fim horrível, né, que ele vai ter, apesar de ter sido o primeiro rei, né, escolhido por Deus, primeiro rei escolhido por Deus para Israel. Podemos concluir então o que, irmãos? Saul se supera ao receber sobre si o Espírito Santo de Deus, e cheio de coragem, venceu os inimigos de Israel. Assim devemos ser, cheios do Espírito Santo de Deus, para vencermos o pecado e todo o mal que nos assola. Por que ele se venceu? Ele venceu a si mesmo, superou a si mesmo, aliás. Porque no capítulo 10 nós vimos que ele escondeu no meio da bagagem, quando Saul ia proclamá-lo publicamente rei diante do Senhor. Ele escondeu diante da bagagem. Agora ele não se escondeu. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ao invés de esconder, ele se mostra um grande rei, um grande homem, e vai para a batalha, e enfrenta o inimigo, e vence o inimigo, cheio da graça e do poder de Deus. Então eu concluo e aplico para a nossa vida, que é assim mesmo que nós devemos ser, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus,
para vencer o pecado e todo o mal que nos assola. Por quê? A Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento que a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e nem é contra o sangue. Então eu não posso pegar os textos do Velho Testamento que vai me mostrar lá reis matando gente e Deus matando, mandando matar, e a espada e sangue. A nossa luta no Novo Testamento, irmão, não é contra a carne nem contra o sangue. Então não vai ter tiro, não vai ter paulada, não vai ter faca, não. No Novo Testamento a luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta no Velho Testamento, irmãos, é contra o pecado, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém, queridos? Então nossa luta mudou. Então eu pego um fato, né, que aconteceu. Saul, cheio do Espírito Santo de Deus, venceu os inimigos matando-os, e aplico para a minha vida. Hoje, cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso estar para poder vencer o inimigo, vencer o pecado e vencer toda sorte de mal, de maldade, de malícia, de mentira, de engano, idolatria, o falar mal, é o levantar mal, é o pensar mal. Sabe, irmão, quando eu estou orando de madrugadinha, é muito bom, porque lá já é silencioso, mas de madrugada é mais ainda. Eu começo a pensar, nós não podemos permitir que a nossa mente pense coisas ruins e coisas más. Ninguém tem o direito de pensar coisa ruim e coisa má relacionada a alguém. Amém, queridos? Nós não temos direito, a gente tem que começar a tratar de nós mesmos, lá no fundo, lá na alma. A gente tem que tratar de nós antes que o que está dentro de nós se materializa em palavras e em pensamentos. Então a gente tem que pegar aquilo lá no fundo, lá na raiz, lá na matriz do pensamento, e começar a pedir a Deus que opere lá. Deus, me transforma, me muda. Eu não tenho direito nem de pensar mal do meu irmão, nem da minha irmã. Eu não tenho direito de pensar mal, né? E se algo de mal está acontecendo, eu também não tenho direito de começar a propagar aquilo. Que eu tenho que juntar com 2 ou 3 irmãos para poder falar o mal que alguém está fazendo? Não é falar mal de alguém não, tá, irmão? Vocês estão entendendo, né? Que direito eu tenho de juntar 2 ou 3 e falar o mal que alguém está fazendo? É verdade, a pessoa está fazendo algo mal, mas qual direito eu tenho? É isso que eu preciso que os irmãos entendam, que Deus tem que operar em nós. Nós não temos esse direito de pensar o mal, sobre o mal que alguém está fazendo. Nós temos o dever de orar, de ir até essa pessoa e ministrar sobre a vida dela. E como nós temos, irmãos, que aprender a fazer, ministrar sobre a vida de um irmão, de uma irmã que está fazendo algo de mal ou algo de ruim. Mas a gente não faz, mas a gente junta 2 ou 3 para falar o mal que alguém está fazendo. E aí, querido, não há Espírito Santo de Deus, não há nada. Por isso que eu estou orando para que Deus derrame o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e nos façam criaturas, novas criaturas, homens e mulheres, de fato cheios do Espírito Santo de Deus, onde você vai ver, aquela pessoa ali é abençoadora, ela abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que nas nossas reuniões, nas nossas conversas, nos nossos encontros, a gente seja instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, para vencer o pecado e vencer todo o mal que nos assola, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoa em nome de Jesus. Vamos encerrar. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu coloco cada irmão, cada irmã que aqui está mais uma vez nas tuas mãos. Levantamos um clamor a ti, pedindo ao Senhor a cura para essas pessoas que estão, ó Deus, muito mal com coronavírus. Peço ao Senhor a cura. Meu Deus, quantas pessoas estão entubadas, estão internadas, precisando de um milagre. Nós pedimos um milagre para a vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado porque o Senhor já tem restaurado a saúde dos irmãos desta igreja que contraíram esse vírus. Eu te agradeço grandemente, ó Pai. Peço para os nossos irmãos idosos, todo o grupo de risco. Peço ao Senhor, ó Deus, graça e misericórdia. Guarda a nossa família, guarda cada um de nós. E também pedimos, Senhor, repreenda este vírus, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreenda, faça-o cessar, ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez. Peço a Ti que o Senhor nos ajude a ter paciência e aguardar confiadamente no Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos ajuda, Pai, na caminhada. Eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, querido, obrigado. Deus te abençoe e te dê uma ótima noite. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus.